Tô grávida do meu irmão e meus pais não querem mais falar comigo por causa disso. Bom, o meu irmão, ele é 2 anos mais velho do que eu. Quando ele nasceu, os meus pais estavam passando por uma situação financeira muito difícil. Eles moravam no interior, numa roça bem roçona mesmo. Meu pai estava sem trabalho naquela época. A mãe engravidou, a gravidez foi muito difícil, foi uma gravidez de risco. Quando meu irmão nasceu, nos primeiros meses de vida, faltava às vezes até as coisas pro meu irmão. E minha mãe, triste, né, vendo faltar aquelas coisas pro meu irmão, ela acabou entregando o meu irmão pra minha avó paterna, pra mãe do meu pai. Nessa época, ela morava na mesma cidade que a gente. E a minha avó paterna, ela tinha um neto que ela também já cuidava de um outro neto. Esse neto dela faleceu. E ela ficou muito mal. E foi bem assim que meu irmão chegou na vida dela. Logo depois, né, que ela perdeu esse neto, meu irmão chegou. Então, meio que supriu um pouco do que ela tava precisando ali, porque ela tava muito mal com a perda do outro neto. 2 anos depois, as coisas começaram a melhorar um pouco pro lado dos meus pais. Mas a minha avó implorou pra que eles não pegassem o meu irmão. E a minha mãe acabou deixando, porque meu irmão tava estudando em escolinha particular. Meu irmão, nessa época, já tinha nascido já. Meu irmão tava estudando em escolinha particular. Meu irmão tava com plano de saúde. Ele tava com uma vida muito melhor. E a minha mãe acabou achando que seria muito injusto tirar ele daquela vida boa toda que ele tava tendo e deixou a minha avó criar ele. Eu convivi com meu irmão até os nossos 4 anos. Depois disso, a minha avó se mudou pra outro estado e acabou surgindo uma oportunidade e ela se mudou de país. Minha mãe deixou ela levar o meu irmão porque era uma oportunidade única de vida pra ele. E ela viu por tantas vezes o meu irmão passar fome quando era pequeno que ela tinha medo. E ela acabou deixando a minha avó levar. E nunca mais tivemos contato. Perdemos o contato durante alguns anos. Minha mãe perdeu o contato, né, com os meus avós, eu acho que por uns 5 anos. Até que uma tia nossa que conseguiu o contato com ela e a gente nunca mais depois disso perdemos o contato com eles. Então assim, eu nunca tive muita convivência com meu irmão. No ano passado, ele completou 19 anos. Ele já tinha conseguido a cidadania dele, tudo direitinho lá, então ele podia vir e voltar. E ele veio. Ele veio no intuito de vir e voltar. Só que ele gostou tanto, tanto daqui, que ele decidiu não ir embora mais. Mas não foi só do lugar que ele gostou. A gente acabou se apaixonando também. E eu confesso que no início a gente tentou evitar, a gente tentou muito. No início eu achei que era só coisa da minha cabeça. Até que eu comecei a perceber que ele fugia um pouco de mim. E quando eu fui perguntar pra ele, ele disse que sentia a mesma coisa. E foi bem naquele dia ali que a gente ficou pela primeira vez. 2 meses depois eu descobri que tava grávida. Quando eu descobri que tava grávida, a ideia seria que eu ia pros Estados Unidos com ele. Ele iria me levar pra lá. Porque nós sabíamos que nossos pais não iam aceitar a gente aqui. Eu tava chegando em casa num dia, eu tava com 3 meses de gravidez, aí eu tava chegando ao 3º mês, na verdade. E eu entrando em casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe tava sabendo. Porque eu contei pra uma amiga, e essa amiga contou pra minha mãe. Aí tô eu entrando em casa, e tá essa minha amiga e a minha mãe lá. E como a minha mãe já tava desconfiada, minha mãe começou a pressionar ela. E ela acabou contando. Aí quando eu entrei, ela falou, amiga, eu não tive como, ela me obrigou praticamente. E eu falei, tá bom, pode deixar, não tem problema, essa minha amiga foi embora. E a minha mãe começou a gritar, fazer um escândalo. Falou que eu era o próprio Satanás lá na casa dela. Que o Satanás tinha se levantado contra ela e que eu era o próprio. Que isso era pecado, que ela podia me mostrar dentro da Bíblia, que isso era pecado. Que eu não era mais filha dela. Que eu seduzi o meu irmão inocente, mas que ela ia fazer a cabeça dele. Ou seja, eles aceitam o meu irmão, mas não aceitam eu. Insiste em dizer que eu seduzi ele. Nós não conseguimos viajar para os Estados Unidos porque a nossa avó, né, não aceitou a gente lá também. Acabamos ficando morando por aqui mesmo. Hoje a gente continua junto, moramos juntos, porém longe de toda a família. A minha mãe aceita ele, mas não aceita eu. E acaba que ele se afastou, porque ele falou com a minha mãe. Meu pai já faleceu, né? O ano passado meu pai faleceu. Mas o meu pai faleceu também, sem aceitar o relacionamento da gente. E ele não visita a minha mãe, não tem contato com ela, porque ele falou com a minha mãe que ele só vai passar a visitar ela, ir na casa dela, conviver com ela, quando ela me aceitar novamente. Mas eu nem quero que ela me aceite também. Depois de tudo que ela me falou, eu nem quero mais contato com eles também. Temos uma filha, que ela tem 6 anos de idade. Ela é completamente saudável, perfeita, é luz na nossa vida, somos completamente apaixonados por ela.